Quem está com fome por Jesus, faz barulho aí. Glória a Deus. Eu sei que você acabou de sentar. Será que eu posso pedir para você ficar de pé? Quantos foram abençoados por esse momento de louvor e adoração? Glória a Deus por isso. A gente vai orar, a gente vai entrar na palavra, mas antes eu quero só dizer que para mim é uma alegria poder estar aqui na conferência Dizescope e ver tudo aquilo que Deus tem feito através do Dizescope ao longo desses anos. Eu estava lembrando outro dia que eu e o Douglas estávamos lá em Bragança gravando, que a gente se conheceu, foi lá no Recife, e foram mais ou menos 10 anos atrás, se eu não me engano, e desde então a gente tem caminhado e visto, um pega um lado, o outro pega o outro, e a gente tem visto o Senhor levantar uma geração daqueles que estão famintos por Jesus, dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim e usa-me para a tua glória. Eu quero agradecer de coração Douglas, Val, pelo convite, muito obrigado. Júnia mandou um abraço também para vocês, e a gente está muito feliz de poder estar aqui, e para mim é uma alegria, é a primeira vez que eu estou falando na conferência Dizescope, e eu queria, antes de entrar na palavra, só reconhecer aquilo que Deus está fazendo através também desse ministério, e eu quero glorificar o Senhor por tudo isso. E eu acho que esse ajuntamento, e Douglas, o tema do Espírito Santo, para mim foi uma coisa que quando o Douglas compartilhava, meio que entrou no meu coração assim de uma maneira como um selado, um confirmar do Senhor. A gente está vivendo uma época onde diversas estratégias, diversas técnicas estão disponíveis nessa era da informação, mas quantos aqui entendem que é só a unção que quebra o jugo? Eu não sou contra você inovar, ter estratégia, ter técnica, mas no final do dia é a unção que vai fazer a diferença. Você crê nisso? Glória a Deus. Antes de nós orarmos rapidamente, só quero dizer, lá atrás eu trouxe meu último livro, O Gatilho. Fala comigo, O Gatilho. E eu falo aqui sobre princípios bíblicos de quando uma pessoa se levanta para ser justamente esse ponto de queda, esse gatilho para o mover de Deus. Quem aqui ama avivamento? Levanta a mão se ama avivamento. Hoje eu vou pregar sobre avivamento, o mover do Espírito Santo, a aceleração do Espírito Santo. Tem muita coisa que também está nesse livro. Esse aqui é meu último livro, e eu conto relatos da história da igreja, também da narrativa bíblica, de momentos que foram críticos, cruciais, foram como gatilhos, pontos de queda, como talvez o primeiro dominó que dá uma sequência de ação. E eu quero te recomendar, se você tem fome por avivamento, pegue isso. Eu falo aqui sobre o despertando o poder explosivo de uma geração. Quem crê aqui que você é a geração do avivamento? Levanta a mão. Você precisa então ter isso aqui. Vira para quem está do teu lado, olha no olho dessa pessoa para deixar bem constrangedor e diga assim: que bom que você está do meu lado hoje. Fala assim: você é filha do meu pai, você tem o DNA dele, ele é generoso. No final dessa sessão, exerça a generosidade e pega um livro do Theo para mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Erga suas duas mãos onde você estiver. Erga suas mãos bem alto. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Deus. Diga bem forte: Espírito Santo de Deus, eu te dou permissão, eu te dou liberdade. Faz em mim teu querer, não a minha vontade, mas a tua. Usa-me, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Acende um fogo em mim e renova em mim o primeiro amor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Você pode se assentar. Tem um versículo que ultimamente tem falado bastante comigo, e quando eu falo ultimamente, diria alguns meses já. É um versículo bem curto, é um versículo no Salmos de número 85. Os filhos de Corá escreveram esse salmo, e no versículo 6 de Salmos 85,
Esse salmo que foi escrito na volta do povo de Israel da Babilônia, eles estão retornando do exílio. E ele diz aqui no versículo 6 de Salmos 85: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Deixa eu ler mais uma vez. O texto diz: acaso não nos renovarás a vida? Tem uma versão, a versão do King James diz: aviva-nos mais uma vez, a fim de que o teu povo se alegre em ti. Será que tem alguém aqui que pode dizer: aviva-me mais uma vez, Senhor? Sabe, esse é um clamor totalmente bíblico. Aqui nós vemos que uma vez que Deus se moveu na tua vida, uma vez que o Espírito Santo foi derramado sobre ti, uma vez que o Senhor já nos avivou, é totalmente bíblico você clamar: Deus, faz de novo. Faz de novo, Deus, por uma nova geração. Esse é o clamor. Em Atos 3, versículo 19, depois do Pentecostes. Pentecostes já tinha acontecido no cenáculo. Você conhece bem sobre isso. Imagino que foi pregado e ensinado muito sobre isso ainda hoje. Mas no capítulo 3, versículo 19, Pedro, o apóstolo Pedro, ele se levanta no meio da sua pregação e ele exorta os seus conterrâneos judeus, dizendo: arrependam-se. Veja o que ele diz: voltem-se a Deus, para que venham tempos de refrigério sobre nós. Fala comigo: tempos de refrigério. Quem concorda aqui que tempos de refrigério é necessário nos dias de hoje? Sabe, o Senhor está nos falando hoje sobre a necessidade de um constante avivamento. Algumas pessoas pensam e falam: mas será que eu devo buscar e clamar o avivamento? Bom, eu acho que o avivamento é uma marca constantemente ao longo da história bíblica, ao longo da história da igreja. Avivamento nada mais é do que momentos onde existe uma aceleração, uma janela de Kairos se abre sobre um tempo, sobre um espaço, e a igreja de Cristo experimenta de maneira mais intensa esse expandir do reino de Deus. Nós que somos a eclesia, a embaixada do Senhor Jesus aqui na terra, nós precisamos de momentos de avivamento. Avivamento nunca foi feito para ser um fim. Avivamento, essa ação do Espírito Santo, é para ser um meio de aceleração do expandir e do estabelecer do reino de Deus. Hoje, se estiver anotando, eu quero falar sobre avivamento. E antes de eu entrar no texto-chave de hoje, eu queria só compartilhar uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Eu não sou muito fã de Fórmula 1. Na verdade, a última vez que eu assisti Fórmula 1, nem lembro, devia ser uma criança. Eu acho que época talvez Ayrton Senna estava ainda aqui, Felipe Massa, eu não lembro muito bem. Mas tem um seriado na Netflix de Fórmula 1 que saiu já há alguns anos. E uns amigos meus falaram: Theo, você vai gostar desse seriado. Eu falei: eu não gosto de Fórmula 1. Tem algum fã de Fórmula 1 aqui? Alguém gosta, curte, assiste Fórmula 1? Tá bom, então beleza. Você vai entender do que eu estou falando. Eu não sou aquele fã de Fórmula 1, mas eles falaram: pega esse seriado e pega ele, faz o download. Você que está pegando voo para lá e para cá. Eu nem sei para onde eu estava nesse mundo. Eu estava lá num voo. Eu fiz isso, eu peguei, download o seriado Fórmula 1. E daí eu comecei a assistir. E eu comecei a gostar, na verdade. Eu estava aprendendo também muita coisa de Fórmula 1, assistindo aquele negócio. Daquele negócio, eu não pensei que era possível, mas eu comecei a ficar, sabe, realmente viciado naquele negócio lá. Eu estou assistindo aquela série de Fórmula 1, eu lembro, num voo, quando eu senti o Espírito Santo falando comigo: presta atenção, eu quero falar com você através dessa série de Fórmula 1. Bom, bem inusitado isso. Falei: Deus, o quê? O Senhor quer falar comigo sobre alguma coisa do teu reino através de Fórmula 1? Agora, você que assiste Fórmula 1, você sabe do que eu vou falar agora. Aquele momento onde a câmera está dentro do cockpit, sabe o que eu estou falando? E ela filma a pista lá na frente, o bico do carro, as mãos do piloto, e você escuta um motor como se estivesse lá dentro do cockpit. Sabe o que eu estou falando ou não? E naquele momento o Senhor começou a falar comigo: presta atenção nisso. Cara, era o piloto vindo, e ele está numa reta, a aceleração dele está em alta.
Sabe o que eu estou falando? E daí de repente ele começa a reduzir a marcha porque ele está chegando perto da curva. E daí ele vai descendo a marcha. E daí você vê o braço dele. Ele está lutando, ele está tentando manter o carro dele dentro da pista. Existe uma força centrífuga tentando levar o carro dele. Ele joga o carro para dentro, e assim que ele está saindo da curva, você escuta a aceleração subir, e ele está endireitando e alinhando o carro, e quando ele está direto na reta, da hora, velho. Agora, por que isso é tão especial? O Senhor começou a falar comigo, isso é avivamento. Eu falei, Deus, como? É um carro de Fórmula 1. Sabe, eu comecei a perceber que todos nós queremos aceleração no mundo espiritual, sim ou não? E tem momentos onde você está experimentando um acelerar, mas quando o Senhor começa a te levar para talvez um momento de alinhamento, requer força, requer foco. O alinhamento, que é aquele piloto, ele luta com o braço para manter o carro dele dentro da pista, e ele alinha, e quando ele está saindo da curva, ele endireita o carro, e não seria sábio ele acelerar sem endireitar antes. O Senhor começou falando comigo, o avivamento é isso, é um alinhamento mais aceleração igual a avivamento. O que significa que o Senhor vem alinhando a sua igreja, antes dele acelerar a mesma. Ele diz, arrependam-se. O que é o arrependimento? Senão um alinhar ao prumo do Espírito Santo. Quando o Senhor traz essa temática vez após vez de arrependimento, eu digo a você, uma vez que a igreja se submete a essa temática de alinhamento ao prumo do Senhor, de alinhamento ao padrão do Espírito Santo, de voltar ao Evangelho, à raiz, aos pés da cruz, eu digo que é como aquele carro de Fórmula 1 que está saindo, e uma vez que ele está alinhado, agora o Senhor fala, agora eu vou te acelerar. Eu não vou te acelerar se você não tiver alinhado, porque se você não tiver alinhado te acelerar, você vai parar na chicane. Ele fala assim, não, eu preciso trazer esse arrependimento. Hoje eu quero falar justamente sobre esse momento onde muitos de nós precisamos abraçar de alinhamento, de arrependimento, que precede aceleração. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6 tem uma história aqui para você que nem eu, cresceu na igreja, ou já está na igreja há um tempinho. Você vai recordar desse milagre, é um milagre um tanto quanto inusitado, pelo menos é o que eu pensava, até uma época um pouco mais recente, quando eu comecei a receber algo do Senhor acerca desses versículos. Eu vou ler do versículo 1, 2 Reis capítulo 6, versículo 1, e eu vou ler até o versículo 7. Eu creio que isso aqui é uma história de avivamento. Eu creio que essa aqui é uma história da aceleração que o avivamento traz. E quando a gente fala de avivamento, é um derramar do Espírito Santo que acelera a igreja. Agora você pode pensar, mas isso aqui é pré-Pentecostes. Mas mesmo assim você já vê sinais proféticos apontando aquilo que um dia nós, como igreja do Novo Testamento, experimentaríamos. Versículo 1 de 2 Reis capítulo 6 diz aqui: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Vamos dar uma pausa aqui, rapidinho. Isso aqui tem a ver com Eliseu. Agora, Eliseu é o sucessor de quem? De quem? Tá bom, então Elias veio antes de Eliseu, você lembra disso? Elias, ele tem uma unção profética reconhecida a nível nacional. Quando Eliseu assume depois de Elias, Eliseu recebe a porção dobrada de Elias, você lembra disso?
Então Eliseu, ele está operando como um sucessor na unção dobrada do seu pai espiritual, que seria Elias. E é bem possível, os historiadores dizem, que esse diálogo que ele está tendo é com um dos alunos da escola de profetas de Elias. Então Elias tinha uma escola de profetas, Eliseu, ele herdou essa escola de profetas. Agora, existe algo no mundo espiritual acontecendo. Eu acho incrível, porque ele olha ao redor dele e ele diz: como vemos, o lugar é pequeno demais para nós. Vira para quem está do teu lado e diga: como você pode ver, nesse lugar não tem espaço sobrando. Não é verdade? Hoje a gente está com a casa cheia. Agora, por que você está com a casa? Por que a gente tem a casa cheia hoje? Porque algo está acontecendo no mundo espiritual que reflete no mundo físico. O embalo espiritual força ramificações de adequações no mundo terreno. Eles estão num lugar onde a unção, o embalo, a velocidade, a aceleração no mundo espiritual é tão grande que agora eles não têm mais espaço. E um jovem profeta, um aluno da escola dele, chega então e vai para Eliseu e fala assim: profeta Eliseu, como você vê, nós não temos mais lugar. A gente precisa fazer uma campanha de construção, de expansão, de reforma. A gente precisa alargar, sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa para caber. E daí o profeta Eliseu, ele entende a boa intenção, porque ele entende, Deus está fazendo algo no mundo espiritual que está refletindo no mundo físico, porque essa é sempre a ordem. Começa no espírito para refletir no físico. E ele fala: você pode ir, você tem um plano, vai, segue com o plano. Versículo 4: e foi com eles. Qual que era o plano? Ir para o Jordão, descer lá para o rio e começar então a cortar árvores, pegar madeira e daí reformar o prédio, aumentar, alargar o prédio. E foi justamente o que fizeram. Começaram no Jordão a derrubar árvores. Versículo 4. Agora eles estão lá derrubando árvores, eles estão lá trabalhando. Os jovens profetas, os estudantes da escola de ministério de Eliseu. Quando, versículo 5, um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Diga uau! Que milagre incrível isso, né? Que a gente acabou de ler. Se você estiver anotando, hoje eu quero falar sobre recuperando o corte. Recuperando o corte. Você que é um jovem que está na obra do Senhor. Esse jovem profeta, ele perde o seu corte, mas de uma maneira miraculosa ele recupera o corte. Primeiro ponto é que nós entendemos: só perde o corte quem está na obra. Se ele não estivesse lá na obra, cortando com o machado, a lâmina do machado não seria perdida. Muitas vezes pessoas pensam: para eu recuperar algo, para eu talvez ter um avivamento, voltar ao momento de graça, de aceleração, talvez seja pelo fato de eu ter desviado ou talvez enfraquecido na minha fé. Bom, isso pode ser, mas eu também estou aqui para te dizer que nem sempre é o caso. Tem pessoas que mesmo dedicadas à obra do Senhor, você chega num momento onde você fala: Deus, eu preciso recuperar o corte, eu preciso recuperar, Senhor Deus, aquele fio de graça que o Senhor tem posto na minha vida. Deus, em épocas passadas eu via resultados rápidos, mas agora eu perdi a lâmina. Eu não sei você, mas eu creio que toda geração precisa lutar pelo seu próprio derramar e despertamento do Espírito Santo sobre a sua geração. E eu estou aqui para te dizer, assim como a maioria de vocês, eu não sei porque eu imagino que a maioria é geração Z. Eu já sou a rebarba dos millennials, mas eu falo para você que mesmo como millennials, eu cresci numa época onde nós víamos o mover do Espírito Santo.
A partir de movimentos de adoração de Belo Horizonte, depois foi se espalhando para outros lugares do Brasil, Londrina e outros, você via o mover profético, você via o movimento de adoração espontânea, atividade do Espírito Santo. Eu olho para a geração Z e eu falo assim: que bom que você tem experimentado muita coisa, mas é importante que você lute para recuperar o teu corte. É importante que você tenha também a experiência de avivamento, do despertar do Espírito Santo sobre a tua geração. Esse jovem profeta, ele perde a lâmina, e ele está numa posição onde a geração anterior é crítica para ajudá-lo a recuperar o corte. Por isso que eu creio que é tão bíblico e profundo isso, que o Senhor nos últimos dias vai voltar o coração dos pais para os filhos, o coração dos filhos para os pais. Fala comigo: multigerações. Sabe, o mover do Espírito Santo, ele não consegue ser contido em uma geração. Se tem algo que eu não acredito, é que a geração jovem é a geração do avivamento. Eu acredito que todo ser que está respirando e quer participar do mover do Espírito Santo, independente se você tem 8 anos de idade, 88 anos de idade, você é a geração do avivamento. Porque o que Deus quer fazer não consegue ser incutido ou contido apenas em uma geração. Por isso que nós servimos um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Multigeração, o plano dele é tão grande que nos seus 40 anos não vai ser cumprido. Você faz parte de algo que começou antes de você. Aqui uma geração antes. Talvez a gente poderia traçar para Elias, mas não é nem Elias, agora é Eliseu. E depois de Eliseu tem esse jovem profeta, ele perde, e uma geração que vem antes dele ajuda a recuperar o corte. Eu não estou falando sobre alguém que está desviado, mas talvez é o fogo do primeiro amor. Talvez não é uma pessoa que está perdida no mundo, mas talvez são os dons operando com fervor de antes. O que significa recuperar o corte para você? Talvez faz tempo que você não chora na presença do Espírito Santo, aonde as lágrimas lavam a tua alma, aonde as lágrimas mantêm teu coração contrito, aonde talvez você fala assim: eu comecei com o coração pegando fogo, mas agora a minha fé é simplesmente racional, e eu não sou contra o estudo, sou a favor. Mas a minha oração é que nós venhamos ser um povo e uma geração da palavra, mas nunca abrindo mão do poder do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor quer uma geração que está recuperando o corte. Quantos aqui querem recuperar o primeiro amor? Quantos querem recuperar a paixão pelo mover do Espírito Santo? Quantos querem experimentar novos derramares e despertamentos espirituais na tua vida? Eu quero falar hoje sobre como que nós recuperamos o corte, e vou focar aqui no versículo 5, 6 e 7, porque no versículo 5 vem a primeira chave de tudo isso. Esse jovem profeta, ele está machadando, e ele está conseguindo êxito. Ele tem então talvez uma árvore que já caiu, 2 árvores que já caíram, 3, 4, 5, 6 árvores. Ele está indo, ele está tendo resultado, e de repente voa a lâmina do cabo do seu machado, e a primeira coisa que ele diz é: ah, meu Senhor. Tem um texto ou uma versão que diz aqui: ai de mim, meu Senhor. Primeiro passo para nós recuperarmos o corte é uma geração que, assim como esse jovem profeta, reconhece a perda. Ele reconheceu a perda. Primeiro ponto é você dizer: ai de mim, meu Senhor. Ele poderia dizer: putz grila, mas não, ele fala: ai de mim. Faz sentido o que eu estou falando? Ele poderia dizer: caramba, não, mas ele fala: ai de mim, eu perdi. Ah, meu Senhor. Pode ser uma frase simples, mas esse grito é um grito que reconhece, que confessa: eu sei que eu não consigo cumprir a tua missão sem essa lâmina de graça, sem esse corte que é o fogo do poder do Espírito Santo. Eu não consigo. Ai de mim tentar fazer ministério sem o empoderamento do Espírito Santo. Ele reconhece: perdi. A primeira coisa que ele faz. Alguns podem pensar: mas é óbvio que ele reconhece. Nem sempre é óbvio. Infelizmente, outro dia eu estava conversando com o pessoal lá do Dunamis, e tem um menino que trabalha lá no escritório do Dunamis,
e ele falou: cara, me assaltaram o celular. É ruim quando isso acontece, não é verdade? Daí eu falei: mas aonde foi? Foi logo aqui, cara. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele estava me contando. E sabe o que ele falou assim? O cara chegou de moto, puxou, sacou a arma, apontou para mim e falou assim: perdeu. E ele falou: perdi. Pode pensar nisso. A gente tem resistência de conseguir falar: perdi. E aí tem algo, uma situação que está dizendo: você perdeu. E a reação desse jovem profeta é: eu perdi. É óbvio que ele perdeu. Todo mundo reconhece. Bom, a igreja de Laodiceia não reconheceu. Abre aí comigo em Apocalipse 3, versículo 15. Lendo aqui as palavras de Jesus para a igreja, uma das 7 cartas que ele escreve para as igrejas. E essa igreja específica, Laodiceia, era uma igreja que estava numa cidade chamada Laodiceia, que era próspera. Era uma cidade que tinha o comércio vendendo roupas ou vestimentas coloridas. Era isso que movimentava a economia. Então Jesus, ele diz: eu conheço as suas obras. Diga comigo: obras. Só perde a lâmina quem está na obra. Só perde o corte quem está envolvido na obra do Senhor. Ele fala: eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha só o que ele diz no versículo 17. Jesus falando isso para a igreja. Ele diz aqui: você diz: eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. 3 coisas que a igreja está dizendo: somos ricos, não precisamos de nada, temos tudo. Jesus diz: você não reconhece. Versículo 17. Fala comigo: percepção. Ele está falando assim: você não tem discernimento, você não tem reconhecimento, você não tem percepção. Você não percebe que você na verdade é miserável, você é digno de compaixão, você é pobre, você é cego e você está nu. Uau! Palavras fortes de Jesus. Imagina você escutar isso de Jesus. Jesus, estou tentando te servir. E Jesus fala assim: eu sei, eu conheço tuas obras. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nesse teu ímpeto de tentar me servir, você não é quente nem frio. Deixa eu te dizer uma coisa: você pensa que você é rico, você não tem nada. Você não entendeu que você é digno de compaixão. Sabe o que é digno de compaixão? É a maneira chique de dizer, ou educada de dizer, seu miserável, seu digno de compaixão. Cara, você está numa situação tão lastimável que a única coisa que me resta é ter compaixão de você. É o que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Uau, que forte! Agora, quantos aqui são gratos que Deus é um Deus bom? Levanta a mão, você sabe que Deus é um Deus bom. Tão bom que Ele fala: eu não vou deixar você nessa situação. Tão bom que Ele fala: eu não quero deixar você só aí com uma bronca, eu quero te receitar o remédio. É que nem quando você vai lá para o consultório do doutor. Se você foi recentemente para o médico, você senta, o médico fala assim: pois não, o que está acontecendo? Fala: doutor, estou sentindo isso, aconteceu isso. Ele vai escutando, ele faz algumas perguntas, mas me explica isso. E de repente ele pega, então, antigamente fazia isso, né? Hoje em dia o cara já vai para o computador, mas ele pega então um bloco dele, que tem lá o CRM dele e tal, e daí ele começa a rabiscar. Você não consegue ler nada, né? Porque você não consegue entender receita de médico. Daí ele corta. É o seguinte: vai lá na farmácia, compra esse remédio aqui, compra aquele remédio lá e compra essa pomada aqui que você tem que passar, tá? Você vai tomar um comprimido à noite desse aqui. Isso aqui você toma uma noite, um dia, 2 semanas. Depois de 2 semanas você vem me ver. Jesus, Ele dá a receitinha para a igreja de Laodiceia e para comprar alguma coisa. Ele dá para a igreja de Laodiceia uma lista de compras. Versículo 18, ele diz aqui assim: eu dou-lhe este conselho, compre de mim, número 1, ouro refinado no fogo. Ele escreveu ouro refinado no fogo. Aqui, ó, você vai comprar isso aqui. E daí você vai se tornar rico. Você vai comprar o quê? Roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Número 3, você vai comprar aqui colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. 3 itens na receita de Jesus.
Você quer mudar essa situação onde você não reconhece que você perdeu o primeiro amor? Você precisa de 3 coisas. Primeira coisa, você precisa do ouro refinado pelo fogo. Fala comigo, purificação do fogo do Espírito Santo. Isso é o primeiro item da receita. Segundo, ele diz, vestes brancas. Diga comigo, santidade e pureza. E finalmente ele diz, colírio para os seus olhos. Fala comigo, visão espiritual. Sabe, o Senhor quer resgatar uma geração que enxerga no mundo espiritual e não reage apenas às redes sociais. O que é que Deus está fazendo no Brasil? O que é que Deus permite acontecer na nossa nação? O reflexo do que passa na cena brasileira, seja ela social, seja ela acadêmica, seja ela política, seja ela financeira, nada mais é do que um reflexo de algo que começa no mundo espiritual. Deus, me dá olhos para enxergar. Deus, precisamos do fogo que nos purifica e traz para nós à tona as impurezas. Deus nos dá vestes brancas para andarmos em santidade. O grito desse jovem profeta nada mais é do que o reconhecimento da ausência daquilo que era o poder efetivo dele. Ele tinha um poder muito efetivo. Quando ele perde, ele fala, ai meu Senhor, eu perdi. Ele reconhece, o ferro estava frouxo. Eu reconheço, eu perdi esse estilo de vida de avivamento. O corte não está aí. Interessante que em Eclesiastes 10:10, Salomão ele fala assim: se o machado está cego, é necessário golpear com mais força. Entenda essa sabedoria, que não é só uma sabedoria terrena. Isso aqui é um fundamento espiritual que Salomão está trazendo em Eclesiastes 10:10. Ele está dizendo, olha, você consegue fazer a obra, mas se você tiver com o machado afiado, você golpeia mais. Agora, se você não tiver com o machado afiado, não estou dizendo que você não vai fazer a obra, mas vai te custar um pouco mais. Você vai estar marretando. Imagina esse jovem profeta sem lâmina, batendo numa árvore com um pedaço de pau. Você pode falar, Theo, mas você acha que é impossível? Talvez não, mas vai lhe custar muita energia, vai lhe custar muito esforço, talvez algumas câimbras no braço. E você fala, não, eu quero que você retome a graça, o fio cortante do que é fazer a obra de Deus. Tem a ver com esse mover do Espírito Santo. Atos 1, versículo 8, abre aí. O texto diz, Jesus falando para os seus discípulos. Isso aqui é uma das versões da grande comissão. Você tem a versão da grande comissão de Marcos 16, você tem a versão da grande comissão de Mateus 28, e você tem essa versão da grande comissão de Atos 1. Lucas escreve, e ele diz aqui as palavras de Jesus. Jesus diz aos seus discípulos antes do Pentecostes. Ele fala antes da sua ascensão: vocês, versículo 8, receberão poder. Fala comigo, poder. Ele fala, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, olha, você vai receber algo que não é teu. Se você quer recuperar o teu corte, segundo a afirmação que esse jovem profeta faz, a primeira é, ai de mim, eu perdi. Logo na sequência ele diz, era emprestado. O jovem profeta, ele reconheceu o empréstimo. Esse jovem profeta, ele poderia ter dito várias coisas. Era caro, era o único que eu tinha. Mas a primeira coisa que ele diz logo depois de ai de mim é, não era nem meu. Alguém já perdeu alguma coisa que você pegou emprestado? É ruim, né? Agora imagina você tem que pegar um amigo teu no aeroporto, você não tem carro, mas daí o teu primo tem carro. Aí você fala assim, cara, eu não tenho carro, meu amigo está vindo, eu não tenho carro, você tem um carro que eu não tenho. Só aí de você pedir alguma coisa emprestada já requer humildade. Quando você pede algo emprestado, você já está fazendo a confissão, eu não tenho o que você tem.
Eu preciso aquilo que você tem, e aquilo que eu preciso eu não tenho, mas você tem. Então me empresta. Ele confessa o empréstimo. Logo, o empréstimo contempla a prestação de contas. Faz sentido? Porque um dia você vai ter que falar: aqui está o teu carro, você me emprestou, eu enchi o tanque, lavei o carro, estou te devolvendo o carro. Esse cara, ele está desesperado porque ele fala assim: eu não sei nem como prestar contas de uma coisa que eu perdi. Ele está dizendo: olha, não é nem meu. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu trabalho para Deus, eu trabalho com poder emprestado. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Jesus está dizendo, vocês vão receber o poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Não é quando vocês se esforçarem muito. Vocês não vão receber poder do Espírito Santo quando vocês se disciplinarem muito. Eu sou totalmente a favor de esforço e disciplina, mas o que vai fazer a diferença é o Espírito Santo. Ele fala: quando o Espírito Santo vier, aí vem poder, porque até para servir a Deus eu preciso de Deus. Nós não somos nem bons suficientes para servir a Deus sem a ajuda dEle. Ele precisa nos ajudar a servir a Ele. Ele vem sobre nós com uma graça, Ele vem sobre nós com uma unção, Ele vem sobre nós com um poder. Aí nós podemos, através do empoderamento dEle, servir a Ele. Eu lembro há uns anos atrás, bastante anos atrás, talvez 10, 12, 11, sei lá, início do Dunamis, acho que uns 13 anos atrás, recebi um convite para pregar no meio do Goiás, lá no interior do Goiás. E era um acampamento, era um negócio bem, acampamento roots mesmo, assim, que você tem que montar barraca e tudo lá. E eu tava tipo: vamos embora. Eu levei uns 3, éramos em 4. Levei mais 3 comigo. Falei: vamos embora, tem esse convite aqui para ministrar. Vocês querem vir comigo? A gente vai lá e ministra, tal, beleza. A gente tinha que pousar, não era nem em Goiânia, tinha que pousar em Brasília. E daí os irmãos iam nos pegar lá no aeroporto de Brasília, e eles iam dirigir com a gente 3 horas para dentro do Goiás, para esse lugar, esse tal do acampamento. Daí esse pastor, ou nem lembro se era pastor, mas o pessoal da igreja pegou a gente no aeroporto. Eles falaram assim: seguinte, nós estamos a 3 horas de lá. Se a gente chegar lá, quando a gente chegar lá, vocês vão chegar bem na hora da ministração. Então vocês já vão direto para o culto. E depois do culto não tem mais jantar, porque o pessoal já fechou, porque o negócio é um acampamento, a parada é meio roots, papapá. Falei: então beleza. Aí ele falou assim: vamos parar na estrada? Falei: bora. Ele falou assim: tem um restaurante muito bom aqui perto, chamado McDonald's. Vamos parar aqui? Vai, se é o que tem, vamos embora, vamos para o McDonald's. E daí a gente entrou no carro e foi. Dividimos lá em 2 carros. Os irmãos lá da igreja levaram a gente, fomos para o McDonald's. Fui lá, pedi meu número 1. Estou pensando: caramba, mais 3 horas de estrada. Eu não sei se você já passou por isso. Tem coisas que você concorda na hora da empolgação. Você pensa que é Deus, depois você está lá e fala: meu, o que eu fui fazer? Mas eu estou lá, tipo: Deus, eu estou aqui para servir. Carrega a tua cruz e me segue, vamos embora. Estou pegando meu Big Mac. Fui para a mesa, cheguei, sentei. Os outros caras do Dunamis também pegaram lá os seus número 1, pegaram, sentaram. E daí tinha um cara. Esse cara é super empolgado. Esse cara também, ele, além de ser super empolgado e cheio do Espírito Santo, ele teve um passado aonde ele se envolveu na indústria farmacêutica clandestina, com uma erva que sai da terra. Então, bastante, bem envolvido nessa indústria. Então, tinha coisas que eu falava assim: não, o cara pega fogo por Jesus, o cara é apaixonado por Jesus. Mas tinha umas coisas que eu falava: acho que isso aí é um lapso de alguma coisa que não deu certo lá atrás, num neurônio, em algum lugar aí, com um sinapse que não funcionou. Mas esse cara estava lá cheio de Jesus, falou assim para mim: Theo, olha para a porta. Eu olhei para a porta: tá vendo? Daí eu vi, tinha uma família entrando. Tinha uma menina, adolescente, devia ter uns 14 anos de idade. Tinha um gesso que vinha aqui, ó, do topo do fêmur até a parte do calcanhar dela, o tornozelo dela. Ela estava vindo de muleta. E daí eu falei assim: eu estou vendo. Ele falou assim: vamos orar por ela. Eu falei: não, da hora, vamos orar. Porque eu sou líder, né? Eu tenho que dar o exemplo. Então eu tenho que falar assim: vamos orar. E eu estou pensando: mas deixa eu só terminar aqui meu Big Mac e depois a gente ora. Ele falou: não, vamos orar agora. Eu falei: não. Ó, a gente vai orar por tanta gente hoje à noite. Oportunidade não vai faltar a gente orar. Mas deixa eu orar aqui deixa eu terminar o Big Mac, depois a gente ora. Se ela estiver lá, a gente ora. Eu falei: Theo, mas a gente precisa orar, cara. Não é isso que a gente tem que fazer? Impor as mãos sobre os enfermos, serão curados? Não é isso que você ensinou? E daí, é aquela convicção mais forte que o Espírito Santo. Tipo, Daí eu falei: cara, você tem que levantar e tem que orar para ele ficar
você dar um bom exemplo. Eu botei meu Big Mac tá, na bandeja e falei, vamos orar. Eu tipo, o que eu vou falar para essa menina? Vou falar o que pro pai dela? Tá lá com o pai, tá com a mãe, estão lá sentados lá numa mesa lá. E daí eu cheguei e falei, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? É o seguinte, a gente segue Jesus e Jesus fala com a gente. Eles falam, que bom, nós somos evangélicos também. Eu falei, que bom, glória a Deus. Bom, mais fácil. O que aconteceu aí com a tua perna? Daí a menina falou assim, então, a minha perna, né, tá com gesso daqui até aqui. Ela falou assim, eu e minhas amigas, a gente tem uma brincadeira, que aqui na volta da escola, a gente gosta de pular do ônibus com ele em movimento. Logo antes dele parar no ponto, a gente pula. E daí eu pulei, e quando eu pulei, minha perna tocou o chão, meu corpo girou, eu senti, crack. Ela falou assim, a minha patela saiu do lugar, bum, foi para trás. E daí na hora eu pedi socorro. E daí o pai falou, daí a gente levou ela pro hospital. A gente não sabe nem se ela vai ter que fazer cirurgia. O doutor botou a patela e tentou consertar o joelho e botou um gesso, e depois a gente tem que voltar lá para saber se vai melhorar ou se ela escapa da cirurgia. Ela começou a explicar, eu falei, você se importa se a gente orar por você? Daí o pai falou, não, ora sim, ora por ela. Então eu falei, bom, tá bom, eu vou orar, daqui a pouco já vou voltar pro meu Big Mac. Daí eu pus a mão no gesso, falei, tudo bem? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu poder de cura. Eu fiz uma oração bem simples. E daí, fiz uma oração. E daí eu fiz a pergunta que não deveria ter feito. Eu pensava, mas graças a Deus eu fiz. Eu falei assim, você está sentindo alguma coisa diferente? Eu estou pensando, ela vai falar assim, não, glória a Deus, então se for da vontade de Deus você vai ser curado. Aí eu ia embora já. E daí ela falou assim, tô. O que você está sentindo? Um choque. Eu falei, um choque? Dentro do meu joelho. Eu falei, excelente, isso aí é o Espírito Santo. O Espírito Santo está te tocando, vamos orar um pouco mais? Espírito Santo, mais fogo, mais poder. Declaramos cura completa. E ela falou, está aumentando. Eu falei, o que você está sentindo? Fala para mim. Ela falou assim, estou sentindo um gelado e agora fica quente. Está gelado, está quente. Eu falei, caramba, que cura bipolar. Ela, gelado quente. Eu tipo, isso aí é um sinal de Deus. Deus está te tocando. Ela começou a chorar. Daí o pai tá, o que está acontecendo? Eu falei, pai, Jesus está curando ela. E daí ele falou assim, o que mais está sentindo? Daí ela chega e fala assim, minha patela está mexendo dentro do gesso. Daí sem perceber, eu falei, pai, a gente pode arrancar o gesso? Eu falei, putz, o que eu fui falar, mano? Sabe quando você fala certas coisas, depois você fala, saiu da boca? Eu não sabia, mas era o Espírito Santo me guiando. Eu falei, pode arrancar o gesso? Daí ele falou, pode. Eu fiquei olhando pro gesso. E daí do nada, um cara lá no fundo da cozinha do McDonald's, te juro, ele levanta lá do fundo e fala, tem uma tesoura aqui. Tipo, mano, quem é que vai trabalhar no McDonald's e carrega uma tesoura no bolso? Aquele cara. Você tem uma tesoura, então vem aqui, me empresta a tua tesoura aqui. Peguei a tesoura dele lá, fui lá. Ei, pai, pode rasgar? Pode mesmo? Falei, pode. Vamos começar a cortar. Começamos a cortar. Arrancar. Arrancamos o gesso. Nessa que arrancou o gesso, tá lá a perna dela, sem gesso. A hora da verdade. Eu falei, fica de pé e vê se está curada. A menina levanta. Ela começa a andar no McDonald's. Nesse momento, todo o McDonald's está de pé olhando ela. Daí ela começa a chorar, eu estou curada. A gente começou a ver, cara, algo na atmosfera do McDonald's mudou de tal maneira que eu falei, agora corre. Ela começou a correr no McDonald's. E aí todo mundo começou, e daí eu não sei o que aconteceu, veio sobre mim. Não era meu. Veio sobre mim, de repente eu estou de pé numa cadeira. Aí galera, quem quiser cura, vem aqui comigo, eu vou orar por você. Você está precisando do quê? Eu tenho problema no ombro, pode chegar mais. E você, tenho também problema no joelho, chega mais. E você, na minha coluna. Cara, a gente começou a orar, daí eu catei, botei os outros caras do Dunamis. Falei, vai lá, começa a orar. Tinha um cara, que era o cara do vídeo. Eu falei assim, Fowler, vai lá pro carro agora,
pega a câmera e vai filmando tudo. Ele saiu correndo, pegou a câmera, começou a filmar. Daí nesse negócio, as pessoas estavam sendo curadas. E as pessoas começavam a chorar. Meu ombro, não conseguia fazer isso, estou conseguindo. Minhas costas. Daí nesse, eu nem sei o que deu. Veio sobre mim, não tem a ver comigo. Eu saí correndo, pulei em cima do balcão do McDonald's. Jesus está aqui. Se você tem que se endireitar com Ele, hoje é o dia da tua salvação. Se você não conhece Jesus, vem aqui para frente no balcão que eu vou orar por você. Só naquele dia, 14 salvações, 17 curas dentro do McDonald's. Para honra e glória do Senhor Jesus. A gente pegou algumas coisas no vídeo e a gente pôs, você pode ir lá ainda hoje, vai lá no YouTube hoje e põe Mac Revival. A gente chamou de Mac Revival. Mac Revival Dunamis. E você vai ter lá, você vai ver eu com cabelão desse tamanho. 13, 12 anos atrás. A gente saiu de lá, entrou no carro, totalmente normal. Eu fiquei pensando, uau, eu me sinto tão normal, mas lá dentro eu não me sentia normal. E o Senhor falando, veio sobre você. Veio sobre você o poder. É o que Jesus está dizendo. Não ouse ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até você ser empoderado pelo Espírito Santo. Tem algo que tem que vir sobre você que não é teu, que é emprestado. E às vezes a gente está tentando fazer as coisas sem reconhecer, eu preciso de algo que não é meu. Me empresta teu poder para eu fazer a tua obra. Deus, eis-me aqui, eu preciso ser usado por ti. E o Senhor fala, você tem que ser empoderado. Esse homem, ele reconhece, ele diz, ai de mim, meu Senhor. E logo ele diz, era emprestado. O que ele está dizendo é que o poder para eu fazer a obra de Deus tem que vir de Deus, não é nem meu. E essas pressões da vida, às vezes nos remetem a lembrar de que tudo que nós temos era emprestado. Se você quer recuperar o teu corte, primeiro ponto, você tem que reconhecer a perda. Segundo, você reconhece que era emprestado. No versículo 6, o homem de Deus, Eliseu, ele pergunta, aonde é que caiu? O homem de Deus pergunta, aonde? Localização. Para você recuperar o corte, terceiro ponto, se você estiver anotando, o jovem profeta reconhece ou confessa a localização. Você pode perguntar, mas Eliseu, mas por que ele precisa saber aonde caiu? Ele precisa da lâmina de volta, do machado de volta. Por que importa? Mas o jovem profeta, ele vai lá e fala assim, olha, é bem aqui, ó, bem aqui, bem aqui. O texto diz no versículo 6 que o homem de Deus, quando o jovem profeta, ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Então imagina isso, simples, bem rápido. Ele diz, ai de mim, eu perdi. Era emprestado. O homem de Deus pergunta, aonde é que você perdeu? Ele vai falar assim, é bem aqui nessa localização. Mas Deus, por que eu preciso falar aonde eu perdi? Você fala, porque é lá que eu tenho que pôr um galho. Ele corta o galho e ele põe bem no lugar aonde ele perdeu a lâmina, para que então ele viesse recuperar o corte. Perceba que muitas vezes quando a gente fala assim, Deus, eu quero mais de ti, Deus, eu quero um avivamento, Espírito Santo, vem sobre mim. Às vezes o que o Senhor está querendo é perguntar para nós, aonde é que você se desvirtuou? Aonde é que você se distraiu? Agora deixa eu fazer aqui um parênteses. Quando a gente fala sobre a narrativa bíblica, Elias, ele não é João Batista, mas ele é um tipo profético de João Batista. Elias aponta para quem seria João Batista, a voz que clama do deserto. Elias é esse tipo profético. Elias vem antes de Eliseu, assim como João Batista vem antes de Jesus. Agora eu não estou dizendo que Eliseu é Jesus, entenda bem, mas o que eu estou dizendo é que Eliseu é um tipo profético de Jesus. E às vezes a gente lê certos textos na palavra, a gente pensa que é só um detalhe, mas
Você sabe que nada na Bíblia está lá sem ter uma razão. É como se Eliseu estivesse sendo guiado pelo Espírito Santo para um ato de sabedoria, ou um ato profético com a sabedoria divina. Porque muitas vezes eu perguntei, Deus, mas por que ele vai lá e corta o galho e põe na água e antes pergunta aonde? Porque o Senhor pergunta, aonde é que você perdeu a tua paixão? Eu estava conversando sobre isso e alguns jovens com quem eu estava compartilhando, eles falaram, Theo, eu perdi minha paixão quando eu fui machucado pela igreja. E aí eu tomei uma posição cética. Eu acredito, mas eu duvido 3, 4 vezes antes de eu dizer sim. Teve uma pessoa que falou assim, Theo, eu perdi o meu primeiro amor quando eu entrei no jejum, clamei e a resposta de oração não veio. Eu deixei frustração entrar no meu coração. Outro falou para mim, Theo, eu perdi a minha paixão por Jesus, o fogo do Espírito Santo, quando as minhas disciplinas espirituais ficaram mecânicas, eu fui deixando elas aos poucos de lado. E hoje Jesus continua perguntando, onde é que você perdeu? Qual que é a localização? É nesse lugar. Porque quando você aponta para ele, é bem aqui que eu perdi. Ele corta um galho e põe dentro da equação. Eu perguntava a Deus, mas por que ele escolhe um galho? Bom, raciocina aqui comigo. Para você recuperar o corte, você tem que encarar o divino, sim ou não? Ele que te deu o corte, para recuperar você tem que pedir para ele, me ajuda a recuperar. Só que se você encarar o divino, você é consumido. Porque nenhum homem vai conseguir ficar perante a Ele. A santidade dele nos consome. Então, para que nós não venhamos ser consumidos, Ele põe a madeira na equação. O próprio apóstolo Pedro, ele já dizia isso. O apóstolo Pedro, ele fala lá em 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Você está entendendo? É o lugar onde você fala assim, ó, é bem aqui. Eu penso na minha vida. Os lugares onde eu tive encontros com Deus. E também os lugares onde eu me desviei de Deus. E o Senhor quer resgatar justamente esse lugar. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, eu queria estudar psicologia. Minha mãe falava assim, não vai fazer isso, que talvez, sei lá, escolhe uma outra coisa. Aí eu falava, não, eu quero estudar psicologia. Minha mãe falou, então bom, então você vai estudar psicologia, você tem que ir em uma dessas universidades aqui, que eu sei que são universidades cristãs, e você vai aprender com uma cosmovisão bíblica. Ela estava preocupada que eu ia voltar cheio das ideias. Eu fui, e não adiantou, fui para uma universidade cristã e voltei cheio das ideias. Me desviei, fiquei muito longo, fiquei longe, até o Senhor Jesus me encontrar no meio de uma balada lá em Tampa, na Flórida, sozinho, fiquei sóbrio imediatamente. Tive uma convicção do Espírito Santo, tive meu momento de altar no meio da pista de dança, ajoelhei lá chorando, escutei a voz de Deus, voltei. Antes disso acontecer, eu voltava para o Brasil para passar férias. E quando eu passava as férias, eu falava para minha mãe, me empresta o carro, vou sair com meus amigos. Quando que você volta? 4, 5, 6 da manhã, não sei, eu vou sair com meus amigos. Os moleques com quem eu cresci, época do colégio. E minha mãe, relutante, falava, não tem maior de idade, vai lá, pega o carro. E eu sei que aquilo lá entristecia ela. Vai lá e faz o que você tem que fazer, depois você volta. Eu lembro que ela falou uma vez, pega lá o carro, mas com uma condição agora. Qual é a condição? Antes de você ir embora, você vai conversar com a tua tia. Eu falei, com que tia? Tia Neuza Tioca. Eu falei, não. Para quem não sabe quem que é doutora Neuza Tioca, ela trouxe esse ensinamento de libertação e batalha espiritual ao Brasil. Talvez a maior autoridade desse tipo de ministério de batalha espiritual, de libertação, de cura interior. Eu falei, não, com tia Neuza não, porque tia Neuza tem um raio-x, ela bate em você, ela faz assim uns scans, ela consegue encontrar qualquer demônio que está alojado aí em qualquer junta. Não, então é o trato. Você quer pegar o carro, você quer sair com teus amigos, você vai ter que passar na tia Neuza. Então tá bom, eu passo. Daí eu ia relutante para a tia Neuza, toda vez que eu voltava. Daí eu sentava lá, ia lá no escritório dela, lá na Zona Leste, lá no Belenzinho. Daí então estou sentado lá, de repente ela está perguntando, que ela é uma acadêmica, doutora da Fuller, cabeçuda. Vamos falar sobre teus estudos. O que você está estudando? Estou estudando psicologia. Tá bom, qual que é a tua abordagem? A gente começava a falar, tal. E que curso de teologia eles estão te dando? Ah, tá, quais livros que eles estão te dando de teologia sistemática? Estou dando isso aqui, tia. A gente fala, e ela vinha bem daquele jeito dela, conversando, de repente ela vinha e falava,
Teófilo, o senhor está fumando maconha? Ô louco, tia. Cara, eu morria de medo dessas perguntas, porque ela vinha assim, ó, pum! Depois que eu tive um encontro com Jesus, eu continuei tendo meus encontros com a tia Neuza. E talvez um dos meus últimos encontros com a tia Neuza foram mais ou menos 2 ou 3 anos antes dela falecer. Minha mãe falava assim: olha, é importante você estar indo lá conversando. E toda vez que eu ia lá, eu ia a cada 4 meses, cada 6 meses. Ela perguntava: como é que está o Dunamis? Eu já estava no Brasil, o Dunamis já estava acontecendo. Como é que está o Dunamis? Tia, está acontecendo isso, 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 aquilo. Está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo. Aí uma vez ela chegou e perguntou para mim: quando foi a última vez que você chorou copiosamente na presença do Senhor? Falei: tia, faz 4 dias atrás. Por sinal, que era verdade, era 4 dias atrás. Falei: não só lágrimas, copiosamente você chora perante o Senhor. Falei: 4 meses atrás. Aonde? Foi no meu quarto. Naquele lugar, volta naquele lugar. Não passe 10 dias sem você chorar copiosamente na presença de Deus. Ela falou assim: eu tenho minha regra para mim mesma. Se eu passo 10 dias, automaticamente eu já entro no jejum, porque eu sei que o meu coração precisa ser contrito para eu ser sensível à presença de Deus. Era o jeito dela me ensinar que tem um jeito e um local para você encontrar de volta o ferro que você perdeu, o corte que você tem que recuperar. Faz sentido? Eu quero recuperar. O profeta fala: aonde? Aonde? Aonde que você perdeu? Bem aqui. Ele fala: é aqui que eu ponho a madeira, eu ponho a cruz do Calvário bem nesse lugar aonde você perdeu o corte do teu machado. Assim como sempre nós entendemos, é através da cruz que você recupera o teu primeiro amor. É através da cruz que você tem redenção, mas é através da cruz que você tem a renovação do Espírito Santo sobre tua vida. Versículo 7: pegue-o. O homem esticou e o pegou. Finalizamos com o jovem profeta tomou posse do milagre. Sabe, ele está nesse lugar, ele fala: eu perdi, era emprestado. O profeta pergunta: aonde? Bem aqui. Ele corta um galho. Já um ato profético, apontando para aquilo que um dia na nova aliança nós teríamos, com a cruz de Cristo entrando na nossa situação, a cruz de Cristo recuperando e redimindo e restaurando. Ele põe a madeira lá, o ferro flutua, a história termina. A história termina, mas nós temos um entendimento do que aconteceu. Aquele jovem profeta pegou a lâmina, ele botou então no cabo do seu machado, e ele voltou a trabalhar na obra. Hoje à noite é uma noite que eu oro para que o Senhor venha nos ajudar a recuperar o corte, recuperar a paixão por Ele e voltar à obra do Senhor. Hoje à noite, diz Ascópio, eu te pergunto: onde está o ferro do teu machado? Onde está a lâmina do teu machado? Porque se estiver no fundo do rio, hoje Deus está trazendo a superfície. Tome por fé, se aposse do teu milagre, se aposse do teu corte, se aposse de uma graça nova. Theo, mas o que significa isso para mim? Significa uma coisa para cada um. Talvez alguns de nós hoje à noite você vai recuperar o teu primeiro amor. Talvez alguns de nós vamos voltar a orar em línguas como algo que nós não fazíamos há tanto tempo. Eu sentia vindo para cá que o Senhor falando assim: eu quero restaurar os dons do Espírito, eu quero recuperar certos dons. Alguns que já se moviam em dons de sinais e maravilhas, você se movia em dons de palavra de conhecimento, você se movia em dons de profecia, você já se movia em dom da fé, você se movia nos dons de cura. E faz tanto tempo que você não ora para alguém ser curado. O Senhor fala: aquele ferro que está lá no fundo do rio, eu estou trazendo à tona. Toma posse, toma posse, volta a pegar fogo por mim. O Senhor Jesus está dizendo: volta a ser empoderado pelo Espírito Santo. Toma posse de algo que não é teu, que é emprestado. É quando o Espírito vem sobre você, poder do Espírito Santo.
Hoje eu quero orar por você, quero orar por nós, porque Deus quer substituir corações cansados por um coração pegando fogo pelo Senhor. Onde você estiver, feche os teus olhos, pode continuar sentado. E eu vou orar por você, você não precisa nem orar, eu quero orar por você. Eu quero pedir para que o Espírito Santo venha hoje nos ajudar a recuperar o corte. Pai, a tua palavra diz, assim como o Senhor disse aos discípulos em Atos 1, que éramos para esperar por Ti, até que viesse o Teu empoderamento. Hoje nós esperamos em Ti. Espera por Ele, aquieta teu coração, foca na presença do Espírito Santo. Espírito Santo, nós esperamos em Ti. Nós pedimos, Espírito Santo, toca o nosso coração, recupera o nosso corte, reaviva a chama em nós. Aviva-nos mais uma vez, eu peço, Espírito Santo de Deus. Aonde você estiver, só foca nele. Esquece quem está aqui na frente, quem está do teu lado. Espírito Santo, mais, desde lá de trás até aqui à frente, eu peço que o Senhor venha liberar o teu toque. Aumenta o teu toque nesse lugar. Intensifica o teu toque. Vem, Espírito Santo. Vem com teu fogo, vem com teu sopro, vem com teu poder. Sopra sobre nós mais. Vai recebendo, vai recebendo. Assim como uma esponja suga da atmosfera, da umidade do orvalho, você vai recebendo, vai sugando. O Espírito Santo está aqui. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha com teu toque de fogo, vem com teu toque de poder. Mais. Recupera, Senhor Deus, experiências contigo, manifestações sobrenaturais. Recupera, Senhor Deus, encontros sobrenaturais. Alguns que estão aqui nesse exato momento, você já está sentindo o toque do Espírito Santo. Eu não estou falando de um toque figurativo, estou falando de um toque literal. Alguns estão experimentando o fogo do Espírito Santo, é o calor do Espírito Santo. Outros estão experimentando o poder do Espírito Santo. Você não está entendendo, eu estou sentindo um tremor no meu coração, um tremor no meu peito, na minha mão, até o que é isso? Não se assuste, isso aí é o poder do Espírito Santo. Intensifica, Senhor Deus, o teu toque, intensifica teu poder, intensifica, Senhor, teu fogo. Alguns estão sentindo até eletricidade passando pelas suas mãos. É um sinal do toque do Espírito Santo, são manifestações. A palavra fala que o justo vive por fé, não por sentimentos. Talvez você esteja aqui falando, não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, você tem que tomar por fé. Mas alguns o Senhor permite sentir. E para aqueles que permitem ou recebem esse toque físico do Espírito Santo, a única coisa que eu te falo, só vai recebendo, só peça mais, mais, mais. Às vezes o toque do Espírito Santo vem com lágrimas que não param de jorrar, e você não entende por que é que eu estou chorando. É o toque do Espírito Santo, ele está te lavando através das suas próprias lágrimas. Seja o toque de fogo e o calor físico que você sente, ou o tremor, o poder, ou a eletricidade, ou as lágrimas. Se você está aqui sentindo o toque físico do Espírito Santo, vou pedir para você ficar de pé. Você não precisa vir para frente, só fica de pé. E ao ficar de pé, você está falando, Espírito Santo, eu reconheço que o Senhor está me tocando. Se você está sentindo o fogo do Espírito Santo, se você está sentindo o poder do Espírito Santo, se você está sentindo o tremor ou a eletricidade do Espírito Santo, lágrimas, assim como tia Neuza falava, quando foi a última vez que você chorou copiosamente na presença do Senhor? Talvez hoje você está chorando, fica de pé. Nesse momento, a única coisa que você precisa fazer é reconhecer o que Deus já está fazendo na tua vida. E à medida que Ele toca você, fica de pé.
À medida que você recebe o toque físico do Espírito Santo, fica de pé. Mais. Intensifica, Senhor Deus, o teu toque. Desde lá de cima, lá do mezanino até aqui a primeira fileira aqui embaixo. Aumenta, Deus. Aumenta o teu toque. O Espírito Santo está fluindo, ele está aumentando. Mais. À medida que ele vai tocando o teu corpo físico, só fica de pé. Se ele vem com fogo, se ele vem com poder, com eletricidade, vai recebendo. Mais. Aumenta, Senhor Deus. Intensifica. Vou pedir para deixar as luzes ligadas, por favor. Aumenta, Senhor Deus. Intensifica teu toque. Desde lá de trás até aqui à frente. Se você tem línguas, abre tua boca, começa a orar em línguas onde você está. Abre tua boca, enquanto você vai orando no Espírito. Você que tem línguas, vai orando no Espírito. À medida que você vai orando no Espírito, rios de águas vivas vão fluindo do teu interior. Mais. Eu declaro sobre tua vida agora, Pai, libera, Senhor Deus, os dons espirituais. Você que fala assim, eu preciso recuperar dom da fé. Agora, toma por fé agora. Dom da fé, recupera isso. Toma no Espírito. Como que eu faço isso? Em fé. Receba agora dom da palavra de conhecimento. Receba agora dom de profecia. Vai recebendo, vai tomando por fé. E se você está aqui hoje, você fala assim, Theo, eu nem batizado no Espírito Santo eu sou. Eu quero o batismo do Espírito Santo. Se você quer o batismo do Espírito Santo, está à tua disposição agora. Vai recebendo agora, em nome de Jesus. O Senhor está liberando dons de sinais e maravilhas, dons de cura, dons de discernimento dos Espíritos. Vai tomando isso por fé, aonde você estiver. Mais Espírito Santo, mais. Não para de orar em línguas, vai orando no Espírito. Abre tua boca, deixa fluir rios de águas vivas. Se você fala, eu ainda nem sou batizado no Espírito Santo, mas eu quero o batismo do Espírito Santo. Sai de onde você está, vem aqui na frente. Eu vou orar por você, você vai ser batizado no Espírito Santo. Se você fala assim, eu preciso do batismo do Espírito Santo, hoje é teu dia. Acha um lugar aqui na frente. Não para de orar.